Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ValidCast. Hoje nós vamos mergulhar em uma tecnologia que está transformando a operação do varejo, logística, centro de distribuição e indústria no Brasil, que são os coletores móveis com leitura óptica long range. Já pensou em ler códigos de barras a vários metros de distância sem precisar subir em escadas, sem perda de tempo? É sobre isso que vamos falar com o especialista em AIDC, Luiz Guenca. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Guenca. Para quem não sabe, long range é longa distância, né? Diferente aí dos coletores, vamos dizer, de entrada, que leem aí a 1 metro a 2 metros, esse carinha aqui, ele lê aí a 15, 20, 30 metros, dependendo do modelo aí. Eu vendo esse coletor aqui agora, eu me lembrei quando eu comecei a fazer inventário no varejo e a gente tinha que pegar a escada, descer pallet, esperar a paleteira descer. A gente ficava muito tempo para fazer inventário com o coletor. Você tinha que chegar muito perto, os coletores antigos ainda, sem muita tecnologia. Quanto tempo a gente empenhava para fazer inventário, sendo de descer pallet do último rack, pallet que a gente não conseguia fazer a leitura. Acho que vai ser muito legal falar sobre esse tema aí para quem nos segue. O que é então esse coletor long range, para o pessoal entender um pouco aí que nos assiste? Long range é uma nomenclatura para longa distância, né? Então esse aqui que está na minha mão é um exemplo de um coletor long range. Imagina só a seguinte situação, você está dentro de um CD, né? CD, você tem aqueles CDs altíssimos com 10, 15, 20 metros de altura e você tem lá os andares, né? Das gavetas que estão empilhadas alguma coisa e você precisa ler o QR Code, a informação que está no último andar lá no pallet. Como que você faria isso antigamente, né? Arriscando a vida, vamos dizer. Alguns subiriam ou na paleteira, né? Para ir até lá em cima, ou pedia para o cara da paleteira descer o pallet lá do último para você ler. Já com esse tipo de coletor, não. Você aponta para ele lá em cima e ele vai fazer a leitura e te trazer a informação que está naquele código de barras ou naquele QR Code. Então ele facilita muito. Imagina o tempo de você solicitar uma paleteira, ele ir lá, pegar o pallet, descer, você fazer a leitura e depois ele retornar. E fora que quanto mais você mexe é um risco, né? Então ele tá paradinho ali, ele tá guardado. Agora você tem o risco de tirar aquilo do lugar, descer, ler, depois subir. Quanto menos você movimentar aquilo ali, mais seguro você fica, né? E ele funciona tanto para códigos 1D e 2D? Sim. Funciona tanto para 1D quanto 2D. 1D seria códigos lineares, o mais conhecido como código de barras, e 2D é o famoso QR Code, o QR Code, muito difundido hoje, né? Hoje está muito forte o QR Code para fazer Pix, identificação de ingresso. Então, o QR Code abriu uma gama gigantesca de possibilidades, né? Uau. E quais os setores, Luiz, que hoje conseguem se beneficiar dessa tecnologia long range? Bom, basicamente, quem trabalha muito com movimentação de grandes estoques, né? Então, uma logística que faz armazenagem, a indústria também produz produto e tem lá o estoque dela também em andares, varejos com depósito, atacadista, muitos atacadistas também têm andares, né? Faz o depósito em andares para aproveitar o espaço, centro de distribuição, portos, docas, enfim. Onde houver necessidade de você ler algum tipo de código, seja ele 1D ou 2D, e que tenha distância. Você não precise do produto na mão ali. Um coletor normal, você precisa do produto na sua mão, praticamente, né? Ele vai ler ali a 1 metro e meio no máximo. Agora, se você precisa de distância, você precisa de um cara long range. Imagina só a seguinte situação, o próprio operador da empilhadeira, ele com um desse, ele precisa pegar tal produto, ele de dentro da empilhadeira ele consegue ler o produto, ele não precisa de repente descer para verificar se é aquele produto mesmo. Lá do chão mesmo ele aponta para o código, faz a leitura, ele já tem a informação do sistema, é esse aqui mesmo, ele vai lá e pega o pallet que ele foi endereçado para ele, vamos dizer assim, né? E faz a conferência. Qual que é o alcance real, Luiz, desse tipo de tecnologia? Vamos lá, o alcance real vai variar muito do modelo e do fabricante, tá? Mas vamos trabalhar em média aí hoje 15, 20 metros, ele faz uma leitura bacana. Ok. Existem leitores que fazem maior? Existem sim, até 30 metros. Mas vamos trabalhar dentro de uma média aí de até 20 metros de distância. Um leitor long range na média aí faz. Essa tecnologia, Luiz, ela exige alguns códigos especiais assim para funcionar? Não. A única, vamos dizer assim,
necessidade tem é que você não dá para você fazer aquele código pequenininho, né? Você tem que ter um código, de repente, numa folha A4, que tenha um tamanho considerável para ele poder fazer essa leitura. Se você pegar um código normal de um produto e colocar aí para ler a 10, 15 metros, ele não vai fazer essa leitura. E já hoje em dia, né, dentro dos CDs, existe já a impressão, né, para você fazer esse tipo de leitura a longa distância. Então, códigos pequenos ele não vai ler. Você tem que ter um código que tenha um tamanho razoável. E Luiz, como é que esses coletores long range eles funcionam nesses ambientes aí, ambientes difíceis? Todo fabricante existe uma questão de part number que eles chamam, né? Então você tem o part number, vamos dizer assim, o mais básico, e aí você vai tendo funcionalidades adicionado ao equipamento. Então você vai ter funcionalidade, por exemplo, de trabalhar numa câmara fria, você vai ter funcionalidade de ser resistente à água, troca de bateria sem precisar desligar, você consegue trocar a bateria, que eles chamam de conhecido como hot swap. Então cada fabricante vai agregando funcionalidades. Tem coletor desse que funciona tanto Bluetooth, Wi-Fi, você consegue colocar um chip de uma operadora para você acessar os dados externos, para você de repente precisa trabalhar numa condição de chuva. Não pode parar. Choveu, meu funcionário não pode molhar aqui. Não, choveu, o equipamento vai trabalhar e aí vai depender, não tem o sinal do Wi-Fi, mas tem o 5G, o 4G, ele também vai funcionar, ele não pode parar. Uma situação que a empresa, se parar, é prejuízo. Cada minuto é milhões que a empresa está perdendo. Não pode parar. E Luiz, e quais são as vantagens, né, reais aí na operação a gente ter essa tecnologia hoje? Bom, primeiro é o ganho de tempo, né, o aumento da produtividade, você não ter aquele trabalho de você precisar subir uma escada, ou de você da empilhadeira te levantar, ou descer o pallet. Imagina se você tem, 1000 pallets para ler, subir um a um e descer, o quanto tempo você não perde disso, e se você só for ao passo que você vai bipando, andando, você ganha muito tempo, né? Redução do erro humano, segurança, né? Porque, como eu falei, quanto menos você movimentar a carga ou movimentar a pessoa para subir, que não é correto, tá? Isso é totalmente errado mas a gente sabe que dentro do CDs o pessoal faz umas loucuras, mas é proibido isso, mais fácil. E agilidade de conferência do produto, né? Você ganha muito com isso. E para as pequenas e médias empresas, né? Elas podem utilizar esse tipo de solução, essa tecnologia? Pode. Vamos dizer que esse não é um equipamento barato, tá? Ele é um equipamento que ele tem um custo maior do que o padrão, devido à tecnologia dele. Mas a pequena empresa pode também se beneficiar desse produto, ela pode locar esse produto, né? Não pode esquecer que existe esse benefício da locação e ela tem que avaliar qual que é o uso dela. Se é um uso frequente, vamos pensar em adquirir o produto, como que a gente pode fazer para adquirir o produto, mas sim, pode se beneficiar. É lógico que uma empresa grande ela tem muito mais facilidade, ela compra na quantidade, ela consegue um valor melhor pela quantidade, mas a pequena empresa também consegue. Se ela fizer um planejamento, ela consegue adquirir o equipamento e se beneficiar de todas as características aqui que a gente está expondo. Legal, bacana. Inclusive a gente tem alguns vídeos, né, Luiz, falando sobre a aquisição de coletores para a empresa. Tem vídeos também falando sobre a importância, né, da locação, quem precisa dessa solução de locação que também é bem vantajosa, né, para o varejo, centro de distribuição ou mesmo a indústria. Então é bacana também dar uma olhada, né, os links aí, para o pessoal quiser saber um pouco mais, né, é sempre bom se informar. É possível integrar o coletor ao sistema ERP da minha empresa? Eu consigo fazer essa conexão? Sim, é claro que vai depender do seu sistema, tá? Mas todo o sistema aqui, vamos dizer, um controle de estoque, ele vai ter que ter alguma saída para buscar informação. Você não vai ficar ali só imputando informação no notebook. Após que você tiver com o coletor, você bipou, joga informação e ele já imputa. Mas sim, tanto no WMS como no RP, enfim, todo tipo de sistema você consegue colocar o coletor para conversar. Uma pergunta que surge também é que se eu posso utilizar o meu smartphone ao invés de utilizar ou mesmo um coletor desse que já é mais robusto, né? Mas qualquer outro tipo de coletor. Ele pode utilizar? Pode. Ele pode utilizar sim, mas a produtividade dele não será a mesma com relação a um coletor de dados. Imagina que
a leitura do celular, ela é um pouco mais deficitária. Ele vai ter que abrir a câmera focalizar o código e ler. Isso eu estou te falando de uma leitura próxima aqui, ó. Eu com o celular aqui. Agora, se for numa situação de long range, eu acredito que não vai funcionar. Vai ser muito difícil aí, a não ser que a pessoa tenha um celular muito bom aí para poder ou dar o zoom e pegar o código ali e ler, diferente disso aqui que apontou ali onde deu o ponto vermelho, ele já vai lá e bipa, tá? Mas sim, dá para usar. Não tem a mesma eficiência, mas dá para usar. O que acontece? Se a empresa ela tá num crescimento e ela não se adaptar à tecnologia, ela não colocar tecnologia, vai chegar um dado momento que ela vai estagnar. Ela não vai conseguir produzir mais do que ela já produz, porque o ser humano em si, ele existe uma limitação para isso. Então, aposto que ele coloca a tecnologia, facilita o trabalho do ser humano e aumenta a capacidade de informação e de processamento. Vou dar um exemplo bem básico aqui, não vou citar nome, mas todo mundo sabe. Veja aí os grandes players do mercado de venda online. Como que a pessoa entra no site lá, compra o produto dela hoje e ela recebe amanhã. Amanhã ela está recebendo na casa dela. Quiçá no mesmo dia. Dependendo do horário que a pessoa compra, se ela comprar de repente de manhã, à tarde ela já está recebendo. Então, a tecnologia embarcada dentro dessas empresas de venda, né, de e-commerce, cara, é absurdo. Sem tecnologia, jamais eles conseguiriam entregar na velocidade que se entrega hoje. Você pode dar um exemplo prático aí de como o long range ele melhora a rotina no dia a dia? O que ele vai melhorar? Velocidade e a distância. Imagina você ter que fazer um inventário num CD que tem, sei lá, 20, 30, 40 corredores com 10 metros de altura. Você distribui ali entre os corredores os colaboradores com cada coletor, ele vai bipando ali, andar por andar, e você não precisa ter aquele trabalho que a gente falou, subir ou descer o pallet para poder ler. Tá ali o QR Code, ele leu, já tem a informação, já está tratado dentro do sistema. Tá ali, bipou, ele já sabe o que é, dá o ok e valida a informação dentro do sistema. Tempo, acuracidade do resultado, né, que você vai ter. Então, de repente, se antigamente você demorava 2, 3 dias para fazer um inventário desse, você vai fazer em um dia, em meio dia, dependendo da velocidade do pessoal que estiver engajado aí no inventário. E Luiz, e o que você acha que vem mais aí, mais de tecnologia aí? Olha, como toda tecnologia evolui, né? Antigamente lá o telefone celular era um tijolão que não durava nada a bateria, que mal pegava. Hoje em dia, cada vez o celular está menor, com mais funcionalidades. Eu digo que o celular engoliu o rádio, engoliu o tocador de música, engoliu a câmera fotográfica, engoliu a copiadora, engoliu o fax e está abrangindo. O coletor também ele evolui, ao passo que os coletores antigos eram pesados, hoje esse peso diminuiu, a autonomia da bateria aumentou, você vai ter velocidades de processamento maior, você vai ter conectividades mais rápidas com o 5G, que vai permitir a sincronização praticamente instantânea ali, né? Se você tiver um sistema em nuvem ou o próprio seu sistema. Integração de inteligência artificial, isso já é uma realidade dentro de coletor, tem coletor que já tem inteligência artificial para ajudar em N processos. Cada dia aparece uma novidade, então o coletor também está seguindo nessa mesma linha de tecnologia, né? O que cresce no celular vai crescer também no coletor. Ó, eu tô com 2 coletores, tá? Um que seria um padrão de entrada para fazer a leitura, que nem eu disse, na mão aqui, e o long range eu vou estar aqui parado, ó, e aqui atrás a gente tem alguns códigos de barras, ó, ao passo que ele lê com uma certa dificuldade, ó, tá vendo? Eu tô apontando e quanto mais distante, ó, já não consegue ele já ler. não consegue ler. Agora eu vou usar aqui o long range, ó. Esse aqui, ó. Olha a facilidade com que ele lê o código. Uau! Isso que eu tô falando aqui, 3 metros, né? No vídeo aí a gente vai mostrar para vocês, aí vocês vão ver ele lendo a mais de 10, 15 metros. Ó, aqui é um exemplo aqui da distância, tá? Nós colocamos esse QR Code aqui e o Alessandro vai fazer o teste. Ó, a gente está se afastando, né?
Perceba a distância que a gente já tá e ele ainda tá lendo o código lá. Aqui a gente chegou no limite aqui que não tem mais para onde ir, mas perceba aqui, ó, onde tá o código lá e aonde que o Alessandro tá aqui. Legal. E assim, é bacana até a gente entender, né, que é muito das necessidades mesmo do cliente, né, Luiz? Porque às vezes, se é para você fazer um inventário aí pro dia a dia, uma coleta de dados, esse que o Luiz mostrou aqui, ele vai, assim, atender totalmente as nossas necessidades, né? Então esse aqui, ele também atende essa necessidade, mas ele tem esse adendo importante que é você ter uma distância maior para a coleta. Mas legal. Luiz, obrigado aí por esclarecer mais uma vez as dúvidas aí dos nossos seguidores, tá? E para quem está nos ouvindo, né, e quer dar o próximo passo, lembre-se que esses coletores long range, eles são aliados poderosos para aumentar a produtividade, reduzir os erros e garantir mais segurança. Quer saber mais? Então acesse o site do Vale de Code e fale com o nosso time comercial. E se você gostou desse conteúdo, deixe aí o seu like, aproveite aí para descobrir essas informações valiosas, compartilhe todo esse conteúdo aí com quem está envolvido no varejo, na indústria ou mesmo aí na logística e não esqueça de seguir as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as nossas novidades, dicas exclusivas e tecnologias que vão transformar a sua operação. Luiz, até a próxima. Até a próxima. Valeu, Alessandro. Valeu. Obrigado aí por acompanhar a gente. Aí não se esquecem, se tiver dúvida, pode mandar aí também nos comentários que a gente responde. Beleza? Até uma próxima. Valeu.